Vamos entrar na palavra? É manhã de ceia. Josué capítulo 4, verso 4 em diante. Nós vamos ler do 4 ao 9. Então, para você que está no YouTube, você que está nos assistindo, você que tem compartilhado das coisas da comunidade, assim que você acessar a palavra, você compartilhe, deixe lá o seu compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas também. É muito bom isso, amém? Josué 4:4 diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também, significa que é outro, tá, queridos? Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão ali até hoje. Glória a Deus. Falar um pouquinho de altar, falar um pouquinho de coisas entre você e ele, coisas que não tem a ver comigo, coisas que não tem a ver com a igreja, com a comunidade, com uma placa, com uma denominação, mas coisas que tem a ver a respeito da nossa vida cristã e do nosso relacionamento pessoal. Eu queria que você pudesse entender espiritualmente o que Deus quer comunicar a você nessa manhã. Nosso primeiro culto, e eu sempre fico assim com muita expectativa, né, no primeiro culto, porque nosso primeiro momento, né, levantamos agora, estamos diante de Deus, ainda estamos com a cabeça bastante vazia, não cheios das coisas do dia a dia, então você pode carregar muitas coisas daqui hoje, se você entender espiritualmente. Então a minha oração é para que Deus possa abrir os seus ouvidos espirituais e os seus olhos, amém? Josué, na verdade, queridos, ele é instruído por Deus. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, Josué, ele é sucessor de Moisés. Não é fácil, queridos, nós sucedermos alguém que tinha uma envergadura e uma responsabilidade tão grande nas mãos como Moisés tinha. Moisés, o maior líder de todos os períodos, de todas as épocas. Um homem que Deus levanta para que ele possa conduzir uma nação inteira numa travessia, debaixo de muitas aventuras com Deus. Josué agora passa a liderar no lugar desse homem. Ele tem muitos desafios pela frente. Então ele tem todos os milagres que ele percebeu, que ele assistiu, que ele vivenciou, Deus se movendo através do seu líder Moisés. Mas agora chegou a sua hora. E quando chega a minha e a sua hora, eu não sei se é assim com você e comigo, nós carregamos muitas coisas, né? E uma das coisas que nós carregamos é a comparação. Porque nós entendemos, amados, que a posição que Deus agora nos coloca, a posição que Deus nos traz, é uma posição que, se a referência dessa posição era alta, se o sarrafo for alto, nós entramos em muitas crises existenciais. Por quê? Porque nós estamos sendo levantados por Deus para algo que é muito maior do que nós mesmos. Quantos aqui já foram levantados por Deus para algo muito maior que você? Entenda o seguinte, igreja: todo desafio de Deus para nós como igreja sempre vai faltar recurso humano. Por isso que Jesus diz: olha, vocês devem orar para que Deus possa enviar ceifeiros, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Todas as vezes que você vê Deus chamando alguém na Bíblia, você vai ver Deus falando: olha, vai aí, eu vou te mostrar um dia de cada vez. Abraão diz o quê? Ele falou: um dia de cada vez. Ah, mais, não tem mais. Gideão diz assim: Senhor, eu sou menor. Ele falou: fica tranquilo. Mas a minha família é pobre. Ele falou: fica tranquilo. Eu conheço tudo sobre dinheiro, fique em paz, deixa comigo.
Todas as vezes que Deus coloca a mim e a você numa posição, os desafios que nós temos para essa posição em Deus, por menor que ela seja humanamente dizendo, no mundo espiritual ela tem um peso muito grande. Quantos compreendem isso? Às vezes você é colocado dentro da sua família para que outros familiares sejam alcançados, através da sua vida, do seu posicionamento, através da sua vivência, através da sua devoção. E existem coisas nesse texto que são assim muito peculiar daquilo que nós precisamos entender e levar daqui hoje. Por quê? Porque esse texto nos mostra 2 altares para pessoas que são desafiadas naquilo que Deus pretende para a vida deles. Josué tem um grande desafio, e Deus então, no desafio que tem para a vida desse jovem, Deus está dizendo o seguinte: olha, Josué, você precisa construir altares, mas eu vou te dar algo, Josué, que você precisa levar para sempre. Um altar vai ser público. A Bíblia diz, no texto que lemos, que Josué pega 12 homens representando as 12 tribos de Israel. Cada homem deveria colocar uma pedra nos ombros, porque os altares eram feitos de pedras, queridos. Você vai ver isso em toda a história bíblica. Todos os trechos bíblicos que falam sobre altar, vai falar de altares de pedras. Os altares eram feitos de pedras imperfeitas, pontiagudas. Lembra a igreja, não lembra? A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, unidos pela argamassa do amor incondicional de Deus nas nossas vidas. Mas às vezes Deus nos coloca junto de uma pedra que ela ainda não foi bem lavrada. Por isso que as pedras dentro do rio, elas foram colocadas lá com bastante imperfeições. Mas você sabe, né? À medida que o rio vai rolando as pedras, aqui, quando o autor escreve, o autor diz o seguinte: olha, e esse altar está lá até nos dias de hoje. Hoje quando? Quando ele escreveu, né? Eu acredito que essas pedras já estão longe faz tempo. Por quê? Porque a água, queridos, quando ela vai rolando as pedras, ela vai trabalhando as pedras. Ela vai trabalhando de tal forma que nós somos forjados à imagem e à semelhança de Cristo, para que nós possamos cumprir o seu bom propósito. A Bíblia diz que assim como o ouro é puro, importa que os filhos de Deus sejam forjados no fogo, para que eles sejam puros diante de Deus. Nós desejamos ser santos, mas deixa eu dizer para você, para sermos santos como Jesus é santo, há em nós uma responsabilidade de altares. Nós precisamos passar pelo processo, e nós temos 2 altares nesse texto, o altar público e o altar secreto. O altar que Deus está dizendo: olha, os homens que você escolheu levarão pedras do rio para o acampamento. Vocês vão montar um altar diante do acampamento, porque o futuro das gerações que virão, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, um dia eles vão perguntar: o que significa esse altar? E vocês vão dizer: houve um dia. Quantos já tem altares que já falam com as pessoas que estão à sua volta? Eu tenho altares, queridos. Houve um dia, meados de 94, pela primeira vez, Jesus fala comigo de maneira direta. É um altar, está construído. Finalzinho de 94, eu estava à beira da hemodiálise e Jesus levantou mais um altar na minha vida. Ele me curou. Foi a última vez que eu urinei sangue. Jesus me livrou da hemodiálise. São altares. Altares que nós vamos construindo, eles são públicos, para que todos saibam que existe um Deus em Israel, que existe um Deus sobre a igreja, que existe um Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Existe um Deus de altares, que trabalha com você, às vezes no público. Por quê? Porque os memoriais do público são para que as gerações sigam acreditando que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque Ele não muda, porque Ele não é filho do homem, porque Ele não mente, porque Ele sabe o que está fazendo. Quando as coisas estão difíceis na sua vida, eu quero dizer algo para você: Deus não perdeu o controle das mãos. Ele não perdeu. Ele está construindo altares, e você precisa entender os que são públicos e os que são secretos. Quais são os altares que Deus está exigindo de você? Qual a importância de um altar público, pastor? A importância é o discipulado, a importância é a evangelização,
a importância, a salvação do não crente, a importância ao alcance daqueles que têm dúvidas. Esses são os altares públicos. Deus está dizendo para o povo e para Josué: Josué, faz um público. Só que Josué passa, queridos, e depois que Josué vai com esses homens no acampamento, o rio ainda estava parado, eles estavam a seco ainda. Deus falou: Josué, volta, você precisa fazer um comigo. Josué volta, ninguém está vendo. Josué vai fazer um altar com Deus no secreto. Sabe, queridos, na Bíblia o altar, ele tem assim uma questão muito peculiar e específica. Não existe outro propósito do altar a não ser sacrifício. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse toda citação sobre altares. Toda citação sobre altares é porque existe sacrifício. E no sacrifício existia uma ordem de Deus para o sacrifício acontecer dentro daquilo que é bíblico, dentro daquilo que era do coração de Deus. Então todo o sacrifício ele acontecia da seguinte forma: havia algo a ser sacrificado. O maior exemplo de sacrifício que a Bíblia dá, e a ênfase que ela dá, é sobre o sacrifício de um cordeiro. Outros animais também eram sacrificados, mas Deus ele enfatiza muito o sacrifício do cordeiro, porque tem uma expressão a Jesus Cristo, tem todo um contexto por trás disso. A Bíblia diz que depois do animal ser sacrificado, o seu sangue derramado, esse animal ele seria esquartejado, ele é picado, depois ele é queimado. Por que ele é queimado? Porque a Bíblia diz que a gordura do animal e o cheiro e a fumaça que subia diante das narinas de Deus significava para Deus remissão e perdão dos pecados, como cheiro suave diante das narinas de Deus. Então havia todo um ritual. Aí eu te pergunto, se tem todo esse rito no altar, como que Deus me pede um altar dentro de um rio? Porque o altar precisa de fogo. Ele precisa de fogo. Ele precisa das etapas diante do sacrifício. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero dizer para você que existem alguns altares que você vai fazer onde ninguém vê. À medida que Deus vai trabalhando na sua vida com esse altar, haverá um momento que o fogo precisa vir. Ele precisa vir. Mas é dentro da água, pastor. Ele precisa vir. Então nós temos um altar agora escondido entre Deus e Josué. Algo que Deus está fazendo na sua vida, amados, às vezes nós não percebemos, às vezes nem você mesmo percebe. Jesus, quando ele fala a respeito desse momento que nós estamos nessa semana, jejum, oração, clamor e entrega, Jesus ele nos dá um grande conselho. Ele diz: olha, quando você for orar, quando você for construir um altar, faz o seguinte: vá para o teu quarto, fecha a porta, depois que você entrar, para ninguém entrar atrás de você, você passa, fecha a porta. E aí, o teu pai que está em secreto, ele te vê. Tem quem crê aí, hein? Deixa eu dizer algo para você. Nós achamos, amados, que os altares que glorificam e agradam a Deus são os altares que nós muito falamos, fazemos barulho, representamos, são os altares públicos. O altar público tem a sua relevância, mas deixa eu dizer, o altar secreto tem a sua relevância também. Porque a Bíblia está nos ensinando através do conselho de Jesus que quando eu entro no quarto para orar a Deus, porque ele falou, quando você for orar, nós entendemos a oração pela verbalização, sim ou não? Nós entendemos que a oração é um diálogo com Deus, sim ou não? Mas ele falou assim, Jesus, quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, o teu pai vai te ver. Não disse o teu pai vai te escutar, ele vai te ver. Porque existem altares, amados, que quando nós trancamos a porta e nos fechamos diante de Deus naquilo que nós estamos enfrentando e vivendo, sequer nós temos palavras para sair da boca, de tão difícil que é. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo intercede por nós. Eu já parei para avaliar isso tantas vezes, nunca consegui uma explicação teológica para esse versículo, queridos. O Espírito Santo é Deus.
Deus é Senhor de tudo, absoluto sobre todas as coisas. Todas as línguas que existem na terra e fora da terra, onde quer que nós possamos imaginar com a nossa mente humana, todas as línguas foram dadas por Deus. Não existe uma só língua sequer que o Espírito Santo não possa orá-la, não possa falar, não possa pronunciar. Não existe uma língua sequer. Mas a Bíblia diz que existem momentos na minha e na sua vida que Ele nem fala, Ele geme. Mesmo sabendo todas as línguas, no mundo e fora do mundo, o Espírito Santo só geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Porque é no secreto, queridos. Às vezes você não tem o que dizer, mas você não precisa dizer nada. Você só precisa ajoelhar no secreto. E você precisa dizer: Senhor, eu tenho construído um altar. Eu tenho construído um altar, Senhor. Senhor, eu tenho colocado em ordem o altar. A Bíblia diz que quando Elias foi sacrificar diante dos profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias, a primeira coisa que ele faz, quando chega o momento dele clamar por Deus, a Bíblia diz que ele organiza o altar. Muitos de nós, queridos, temos altares secretos, mas eles estão desorganizados. Qual foi a última vez que você entrou no secreto, você e Deus, onde ninguém está vendo, e você organizou as pedras, e você colocou ordem naquilo que você está buscando, naquilo que você está esperando, naquilo que você está entregando, naquilo que você está oferecendo? Porque às vezes nós oferecemos coisas para Deus, amados, que nada nos custam, sabia disso? Às vezes uma pessoa se impressiona, porque eu dei 1.000, porque você deu 5.000, porque o outro deu 10.000, as pessoas se impressionam, porque elas ganham 800, 900 reais, aí você dá 10.000, a pessoa fala: são 11 meses de salário meu, mas às vezes 10.000 para você é gorjeta. Às vezes nós damos coisas que não nos custam, porque nós achamos e entendemos que o que nós sacrificamos para Deus são coisas palpáveis. Deus se importa com os nossos recursos? É lógico que Ele se importa. Deus deseja que nós abençoemos o reino com os nossos recursos? É lógico que Ele deseja. Por isso Ele diz: trazei a casa do tesouro, para que possa a igreja continuar e seguir com a evangelização. Está tudo certo. Mas não é essa a questão, queridos. A questão é que às vezes um quebrantar do seu coração, um abrir da sua alma, uma entrega da sua vida nas mãos dele tem muito mais valor do que os 10.000 que trazemos. Nós precisamos colocar em ordem as pedras do altar no secreto. Nós precisamos entender qual que é a nossa quarta parte naquilo que nós estamos vivendo e dizer: Senhor, olha, está tudo acontecendo ao meu redor, não é possível que só eu não estou enxergando. Não é possível que só eu não enxergo. Eu quero reconhecer a minha quarta parte nesse processo, Senhor. Todos esses acontecimentos, nós estamos em 10, em 8, em 5, em 1.000 pessoas, mas todos esses acontecimentos, eu tenho alguma parte nisso. Qual é a minha parte? Como está o seu altar secreto? Como estão as pedras que Deus tem exigido que você possa colocar em ordem? Eu me pergunto todos os dias, amados. Luizinho, enquanto ministrava hoje aqui, foi muito direcionado por Deus. Eclesiastes diz que melhor é a casa de luto do que a casa de festa. Deixa eu dizer para você: não sorria quando é tempo de chorar, e não chore quando é tempo de sorrir. Porque Deus, Ele elogia uma das tribos de Israel, a tribo de Issacar, porque ela conseguiu discernir os tempos e as estações. Em que estação nós estamos vivendo? Você está rindo enquanto toda a igreja chora? Você está chorando enquanto toda a igreja sorri? Eu não estou falando de problemas pessoais, amados. Presta atenção, nós precisamos entender tudo. É por isso que eu disse no início da ministração que Deus possa abrir os seus ouvidos espirituais para que você compreenda. Porque 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus desse século tem cegado o vosso entendimento para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. O diabo tem cegado e tem às vezes tapado o ouvido de muitas pessoas na igreja para não entender a voz de Deus. Deixa eu dizer para você, eu não estou falando de questões pessoais. Eu passo por lutas. Você passa por lutas. Namorados terminam namoros. Marido e mulher às vezes têm problemas no relacionamento. Cônjuges se separam, filhos vão para as drogas. Nós temos problemas pessoais.
Ok, são os nossos altares, está tudo certo. Mas eu estou falando do altar da igreja. Terça-feira nós retomamos as células aqui, eu trouxe uma palavra e eu falei sobre unidade e concordância. Não adianta estarmos unidos se não há entre nós concordância. Às vezes nós estamos unidos, mas não estamos em concordância. Você só vai saber se uma pessoa está em concordância, embora ela esteja unida, quando nós precisarmos caminhar. Eu usei um exemplo aqui, vou usar de novo, Murilão, can you hear please? My brother. Vamos lá, vou pegar meu pupilo. Você quer um símbolo maior de unidade do que esse? Nós estamos unidos. Pensa num símbolo. Pensa num símbolo ruim, ele falou. Nós estamos unidos, queridos. Unidos. Mas deixa eu dizer para você, embora nós aparentemos dentro da igreja estarmos unidos, porque todo mundo nos vê assim, você só vai saber se nós estamos unidos mesmo quando? Quando nós tivermos que andar. Porque se nós estamos unidos, mas não estamos em concordância, o desejo do Murilo é para o lado esquerdo, o meu desejo é para o lado direito. Então, quando for dado a largada, que nós precisamos agir e andar, então nós vamos dizer, vamos, o Murilo vai para a esquerda, eu vou para a direita. Nós estamos unidos, mas nós estamos fazendo força contrária um ao outro. Está forte? Que isso, hein? Murilo, pode descer, está malhando, está bem, está malhando. Amados, nós precisamos entender isso, estamos unidos, mas você só sabe se nós estamos em concordância quando nós vamos caminhar. Ninguém consegue manter as mãos unidas caminhando em direção oposta. Essa é a questão. Altares. Eu estou falando sobre a igreja dos nossos dias. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas, cada um com seus altares. Enquanto a isso, está tudo certo, não temos problemas. Mas eu estou falando das lutas da igreja. A igreja está lutando contra o forte do inimigo, para que nós possamos tirar das ruas aqueles que ainda não foram alcançados, para que nós possamos ser sal e luz lá fora, porque se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada. Se ele deixar de ter sabor. Se a luz ela não resplandecer sobre as trevas, a igreja deixou de cumprir o seu propósito. Então eu estou falando com vocês sobre o altar da igreja, queridos. Você tem entendido o altar da igreja? Não sorria enquanto a igreja está chorando, e não chore enquanto a igreja está sorrindo. Às vezes a igreja está num momento assim, decolando, e você está lá, ó vida, ó céus, remando contra, fazendo contra, puxando pessoas para baixo, desanimando pessoas, tirando o incentivo das pessoas, porque você não está discernindo o altar da igreja. E às vezes a igreja está chorando, igual essa semana vai ser uma semana de jejum, de oração, de clamor, de choro, de quebrantamento. Nós precisamos nos arrepender dos pecados, e você está como se você tivesse Não estamos na Disney, queridos, nós estamos na igreja. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender o altar público. O altar público é quando nós, de fato, vivemos em concordância à palavra de Deus uns com os outros. Não é concordância comigo, queridos, pelo amor de Deus. Não tem a ver com isso. Não é concordância com o presbítero, com o líder de célula, com o líder de um ministério, é concordância com a palavra. A palavra de Deus nos dá a direção de como nós devemos nos portar nesses dias. E o altar que Deus está exigindo da igreja é um altar que possa compreender a graça. A graça tem sido mal compreendida. Eu tenho pensado muito sobre a graça, queridos, porque a graça é algo fantástico nas nossas vidas. Quantos sabem disso? A graça é tudo de bom, porque nós não merecíamos, é graça. Mas deixa eu dizer para você, quando você vai para as Escrituras e você olha sobre a graça não é um passaporte para nós pecarmos e vivermos da maneira que nós desejamos. Porque hoje nós temos uma igreja que não discerne com detalhes o significado da graça. E a igreja hoje, ela se posiciona muitas vezes assim: onde abundou o pecado, superabundou a... Então, eles entendem o seguinte: quanto mais pecado, maior testemunho. Muitas pessoas entendem assim. Não, a gente peca, a gente erra, a gente faz, a gente acontece, mas a graça... Olha, deixa eu dizer, a graça na verdade ela é um empoderamento à igreja, sabia disso?
É quando Deus dá poder à igreja para se santificar. A graça não é uma licença para pecar, a graça é um poder que Deus nos dá para vencer o pecado, santificando-nos todos os dias, por meio do poder do seu Espírito, construindo os altares que nós temos que construir como igreja, construindo os altares que nós temos que construir como pessoas, como relacionamentos. Então o altar secreto, queridos, e o altar público, ele precisa ser muito bem entendido na nossa percepção. Quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua família, quando você está nas festas de fim de ano, nas festas, estamos entrando no carnaval aí, ó. Um monte de gente querendo ir para Búzios, querendo ir para os Estados Unidos, querendo ir para os que têm dinheiro, né? Os que não têm que ir para o Rio. A igreja precisa entender os momentos. Nós precisamos chorar pela nossa nação. Nós precisamos chorar pelos nossos filhos, nós precisamos chorar pelas nossas vidas, nós precisamos clamar. Eu estava vendo algumas coisas, eu assisto algumas coisas que assim são relevantes para a minha vida. Eu estava vendo sobre as catástrofes nos últimos 10 anos acontecidas na Terra e as catástrofes que estão previstas para os próximos 10 anos. A gente acha que a gente tem muito tempo, queridos. Não passa muito, 3 anos e meio atrás, quase 4 anos, a pandemia levou boa parte de nós. Nós temos muitas outras coisas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Olha, quando você era menorzinho, quem é da minha idade aí para mais, quando você era menorzinho, o que dava medo no Fantástico quando você assistia era uma notícia ou outra. Hoje você liga a televisão, são rios e rios de catástrofes. Nós precisamos entender e discernir o tempo da igreja. Às vezes nós não temos o tempo que você acha que nós temos como igreja. Às vezes nós não temos, queridos. Nós temos familiares nossos indo para o inferno, batendo palma, entendendo que está tudo certo, que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Deus precisa de você. Vou te dar outra oportunidade. Deus precisa de você. Você precisa sair desse sono espiritual que você está. Você precisa colocar nome nas coisas. Você precisa entender que o que Deus aprova, Ele aprova. O que Ele reprova, Ele reprova. E você precisa tomar uma decisão de reconstruir o teu altar secreto. Altares, amados, eles têm os seus propósitos. Parece que às vezes Deus não está operando. Deixa eu dizer para você, quando Deus deu para Josué a ordem, falou, olha, você pega os sacerdotes, nós vamos atravessar com a arca. A Bíblia diz que a ordem foi, mande que eles coloquem o pé na água. Se você entende um pouquinho de geografia, se você entende um pouquinho de Bíblia, se você for estudar lá, quando os sacerdotes obedeceram e eles colocam o pé na água, quilômetros acima Deus parou o rio. Sabe o que é quilômetros acima? Quase 50 quilômetros acima o rio parou. É chão, irmãos. Significa, irmãos, que se Deus parou a água, porque a gente acha que foi como Deus abriu o Mar Vermelho, né? No Mar Vermelho, Moisés ergue o cajado, a água faz assim, ó. Ela se abre diante deles. No Rio Jordão, não. No Rio Jordão, todos eles, os 12 representados por cada tribo, eles colocam os pés na água, todos eles estão com o pé na água, dentro do rio, e o rio não para de fluir água. Só que Deus falou, quando eles colocarem o pé, eu vou parar o rio. Só que Deus parou o rio quase 50 km para cima. E essa água, de onde Deus parou até alcançá-los aqui, ela continua fluindo. E eu fico pensando no desespero que não dá para Josué. Josué falou, rapaz, na primeira empreitada eu já vou começar mal. Moisés era ato contínuo, ele fazia acontecer, ele fazia acontecer. Agora eu estou dizendo para o povo que Deus deu uma direção, todo mundo entrou no rio e a coisa não acontece. Porque a água está fluindo, queridos. Porque ela parou muitos quilômetros para cima, ela está fluindo, ela está fluindo, ela está fluindo. E eles estão esperando. E Josué falou, não, Deus deu a palavra, não saiam daí, Deus deu a palavra. E eles estão esperando. Mas chega uma hora, queridos, e chega na sua vida também, e chega na minha vida também,
que as águas começam a diminuir. Porque ele parou lá em cima, o fluxo dela veio, mas agora ela está diminuindo a sua força. E você vai começar a sentir nos seus arteiros, você vai começar a sentir nos seus pés que o fluxo da água está diminuindo. Porque chega uma hora que ela vai descer e ela vai parar. E Deus vai cumprir na sua vida o propósito dos altares que você tem com Ele. Porque a palavra de Deus liberada sobre a vida de uma pessoa, ela se cumpre, porque Deus não pode voltar atrás com a sua palavra. Mas foi um desafio para Josué, como é para mim e para você. Há quanto tempo você tem orado pelo seu cônjuge? Você já está com o pé no rio? A água não para, né? Mas deixa eu dizer para você, Deus já parou ela lá em cima. Você precisa continuar firme no que Deus colocou nas suas mãos. A água vai diminuir. Todo lugar que tem altar tem promessa. E todo lugar que tem promessa, em Deus ela se cumpre. Todo lugar. Queridos, a Bíblia diz que nesse mesmo rio, uma menina é levada como escrava de Israel. Ela vai para a casa de um homem chamado Naamã. Naamã, ele tem lepra. A menina é uma guriazinha. E quando ela vê a lepra do seu senhor, ela fala para a sua senhora, fala para o meu senhor que existe profeta em Israel, manda ele lá. Naamã vai lá. Quando ele chega no profeta, o profeta nem olha na cara dele e falou assim, toma um banho lá no Rio Jordão. Rio Jordão é um rio sujo, quantos sabem disso, queridos? A água do Jordão é água escura, cor de barro. Ele é barrento. Aí Naamã se complica, porque ele fala assim, com tanto lugar bom para mim tomar banho, eu tenho que tomar banho no Jordão, mas é no Jordão que tem um altar. É no Jordão que tem um altar. E onde tem altar tem milagre. Naamã toma banho e é curado. A Bíblia diz que, 2 Reis capítulo 6, Eliseu, melhor dizendo, está com um monte de profetas que estão aprendendo sobre o que Deus ia fazer. E um dos alunos derruba um machado dentro do rio Jordão. Eliseu pega uma vara, joga no rio e o machado flutua. Sabe por quê, irmãos? Porque onde tem altar, tudo que está no fundo Deus traz para cima. Todo aquele que cai Deus levanta, porque é altar. A gente precisa entender. Mas vamos falar um pouquinho de Novo Testamento para finalizar. Nós estamos com um altar no fundo do rio. Deus pediu esse altar no fundo do rio. Então no fundo desse rio, esse altar, tem algumas coisas, faltam outras. O que tem lá? O sacerdote levou as pedras. Josué está representando. O profeta está representando. Ele levou as pedras. Montou o altar. Ele saiu de cena, mas no altar tinha que ter o cordeiro. E depois tinha que ter o fogo. A Bíblia diz, João Batista está batizando no rio Jordão. E o cordeiro se apresenta diante dele no rio. João Batista está dizendo para nós, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nesse rio tem altar, o Cordeiro chegou. Porque ele precisa estar no altar. Eu estou fazendo uma simbologia, queridos, eu só estou querendo levar você a entender o seguinte, quando você tem altar na vida, Deus está no controle de tudo. E Deus fala conosco por meio de figuras. Deus fala conosco por meio de princípios. Mas agora nós temos tudo então, mas falta o quê? Fala comigo, fogo. Então agora João Batista apresenta o cordeiro. A Bíblia diz que quando ele é batizado em forma de pomba, o fogo de Deus desce sobre ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus. Não existe altar sem fogo, queridos, ainda que ele esteja escondido dentro de um rio. Não existe altar sem fogo, ainda que esteja dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, no banheiro do seu trabalho. Quando você está dentro do banheiro do seu trabalho, você precisa entrar e chorar. Não existe altar sem fogo. Não existe altar sem poder, porque quando nós sacrificamos para Deus, é para Deus que nós estamos fazendo, não é para homens. Às vezes ninguém está vendo, querido, porque ninguém sabia dessas pedras lá embaixo mais. As pessoas passam e não sabem, e não percebem. Existem coisas que você faz que eu não percebo, que eu não sei, eu não preciso saber, entre você e Ele. Coisas que eu passo que é entre eu e Ele. Mas Ele não tira os olhos de nós.
porque Ele nos vê em secreto. Quantos recebem essa palavra? Quantos entenderam essa palavra? Nós vamos ceiar. Eu queria que você ficasse em pé. Queria liberar os pais para buscarem as crianças. E eu quero pedir que o pessoal do apoio da ceia possa vir à frente. Murilo vai nos ajudar. Eu só quero que antes de nós cearmos, você possa fazer uma autoavaliação dos seus altares. Nós estamos diante da mesa do concerto nessa manhã. Talvez seja uma manhã de altar para você. Talvez seja a manhã de você dizer assim: Senhor, me perdoa. Eu construí altares e eu tenho negligenciado a condição desse altar. E eu não quero ceiar hoje dessa maneira. Eu quero rever o altar, Senhor. Eu vou dar a oportunidade para você. O pessoal da música vai nos ajudar, fazendo um fundo. A gente vai tocar mais baixo hoje, por conta das crianças que já estão chegando no salão. Mas eu queria te dar uma oportunidade. Não saia daqui como você entrou. Se você entendeu essa palavra, eu queria que você meditasse antes de ceiar. Amém?